Vince McMahon foi o presidente da WWE por várias décadas e governou a empresa com mão de ferro. Mas, sejamos realistas, ele não era exatamente a pessoa favorita de ninguém. De fato, houve várias ocasiões em que ele apresentou um comportamento estranho e meio esquisito, até mesmo obrigando os lutadores a fazer coisas bastante questionáveis. Então, fique por perto para descobrir as coisas mais perturbadoras que Vince McMahon obrigou os lutadores da WWE a fazer. Você já ouviu falar da celebração de sexo ao vivo de Edge e Lita? Se não, é mais ou menos o que parece. Mas a questão é a seguinte: Edge e Lita não ficaram felizes com isso. Acontece que tudo foi ideia de Vince McMahon. Bem, talvez não tenha sido uma ideia direta dele, mas ele estava envolvido. Todo esse evento ocorreu durante a Ruthless Aggression Era, em 2006. Apesar de a WWE ter diminuído um pouco o ritmo da selvagem Attitude Era, ainda havia alguns resquícios. E esse segmento com Edge e Lita foi definitivamente um desses resquícios, onde eles basicamente fingiram simular sexo para todos os fãs da WWE verem ao vivo. Antes de entrarmos nesse segmento do Monday Night Raw, vamos preparar um pouco o cenário. Na noite anterior ao Raw, houve o pay-per-view New Year's Revolution. John Cena conseguiu sobreviver a uma partida de Elimination Chamber para manter seu campeonato da WWE. Mas, do nada, Edge se aproveitou do cansaço de Cena e o derrotou, ganhando o título mundial da WWE no processo. No dia seguinte, Vince McMahon reuniu sua equipe criativa e fez a seguinte pergunta: o que Edge faria para comemorar sua primeira vitória pelo título mundial? E foi assim que nasceu a ideia da cena de sexo ao vivo. Vince estava praticamente tonto com todas as possibilidades selvagens que esse segmento poderia despertar. Ele via Edge como um cara que rompia os limites, que quebrava os limites, pronto para agitar as coisas toda vez que entrava no ringue. Afinal de contas, ele estava a caminho de se tornar o Rated R Superstar. Assim, em 9 de janeiro de 2006, o Raw que se seguiu ao New Year's Revolution aconteceu em Hershey, Pensilvânia. Antes do segmento, as promoções estavam divulgando a grande promessa de Edge: ficar de pau duro com sua namorada Lita, bem ali no meio do ringue, ao vivo e sem censura. Quando todo o segmento estava sendo apresentado a Edge e Lita antes do show, Lita não estava gostando nada disso. De acordo com Lita, ela disse diretamente aos roteiristas e produtores que não se sentia à vontade com todo o plano e que simplesmente não estava disposta a participar. Mas era o que Vince McMahon queria, e se ela não fosse em frente, seria demitida da empresa. Lita compartilhou suas preocupações com seu namorado na vida real, Edge e John Cena. Ambos foram diretamente à gerência, tentando encerrar o segmento antes que ele fosse ao ar na TV. Infelizmente, seus esforços foram em vão, pois seus pedidos foram negados, e não havia espaço nem mesmo para ajustar o conceito. A Live Sex Celebration ocorreu conforme planejado e programado. Apesar dos esforços do casal para que a ideia fosse descartada, eles estavam no meio do ringue com uma cama, prontos para fazer o que lhes era exigido. O casal se abraçou, se beijou e lentamente começou a se despir até as roupas íntimas. Edge então colocou Lita na posição de cachorrinho e tirou seu sutiã, enquanto os fãs da WWE permaneciam em um silêncio atônito, ou melhor, excitado. Edge e Lita subiram na cama e foram para debaixo das cobertas. Durante a comemoração, as coisas ficaram um pouco malucas. Edge acidentalmente revelou um pouco demais, e a câmera flagrou Lita fazendo topless por apenas 1 segundo. Sim, eles tiveram que editar essa parte mais tarde na WWE Network. Em seguida, Ric Flair invadiu a festa, o que deixou o ex-campeão John Cena todo irritado, e ele foi atrás de Edge. O Live Sex Celebration de Edge e Lita foi um sucesso total de audiência. A audiência foi de incríveis 5,2, tornando-se o primeiro segmento do Raw a atingir essa marca em quase um ano. No entanto, em 1999, o segmento This Is Your Life de The Rock e Mankind obteve uma classificação épica de 8,4. Apesar disso, a gerência da WWE elogiou o sucesso do segmento, dando a Edge apoio
e permitindo que ele se gabasse de ser o maior campeão da WWE, em termos de ser o mais assistido na tela. Enquanto isso, a carreira de Lita na WWE passou por uma fase difícil, o que a levou a se separar da empresa devido a frustrações contínuas com a gerência e alguns comentários não tão agradáveis dos fãs. Sua saída também não foi exatamente um final de conto de fadas. Ela enfrentou Mickie James em uma partida de aposentadoria e, mais tarde, teve seus itens pessoais vendidos pela Crime Time, chamando-a de Ho Sal. Lita sentiu que essa era a maneira não tão sutil da WWE de deixá-la ir embora, mas nem todos se esqueceram de seus momentos infames. Drake Maverick até brincou com a ideia de recriar aquele leilão com sua esposa durante seu reinado pelo título 24/7. Corey Graves e Carmella também tiveram sua própria reviravolta em mente, mas os chefes da WWE não gostaram da ideia e a rejeitaram. Mas sim, esse evento perturbador só aconteceu porque McMahon quis. McMahon pode não ter desejado essa próxima situação, mas com certeza não tentou evitá-la. Com o passar do tempo, Vince McMahon se viu envolvido em vários escândalos, mas o de Janet Grant é o maior de todos. Em 2022, o acordo de os $3 milhões de Janet Grant deu início a uma investigação sobre Vince McMahon e a WWE. O processo girava em torno de suas experiências. Grant trabalhou para a WWE de 2019 a 2022, período durante o qual ela alegou ter sido vítima de agressão sexual e tráfico envolvendo McMahon e outros funcionários da WWE. A interação entre eles começou quando McMahon lhe ofereceu um emprego na WWE. A ação judicial descreveu supostos casos de má conduta sexual por parte de McMahon durante discussões sobre seu papel na empresa. O processo incluiu uma série de coisas que McMahon supostamente obrigou Grant a fazer. Por exemplo, ele supostamente a cumprimentou usando apenas roupas íntimas, fez massagem em suas costas e implorou para que ela mantivesse o vínculo especial entre eles em segredo, dando a entender que tinha advogados prontos para lidar com qualquer pessoa problemática. Grant alega que se sentiu encurralada e pressionada a manter um relacionamento sexual com McMahon para evitar possíveis consequências legais por parte dele. Na ação judicial, McMahon não é o único acusado. Supostamente, McMahon compartilhou suas fotos com outros funcionários, sugerindo que ela estaria aberta a encontros sexuais com eles também. Além disso, McMahon supostamente orientou Grant a se envolver em atos com o ex-chefe de relações com talentos John Laurinaitis, que foi mencionado anteriormente na investigação de 2022. O processo alega que McMahon instruiu Grant a ter encontros sexuais com indivíduos como Laurinaitis, o fisioterapeuta de McMahon e um astro da WWE, que era ex-campeão dos pesos pesados do UFC. Para adicionar uma reviravolta perturbadora, em uma declaração dada após o surgimento da ação judicial, o advogado de John Laurinaitis afirmou que seu cliente também foi vítima de Vince McMahon, em vez de ser um dos perpetradores. Basicamente, o advogado de Laurinaitis está dizendo que McMahon também o forçou a entrar nessa confusão. McMahon é acusado de usar a atração de um emprego na WWE para se envolver em coisas que não deveria, aproveitando-se da situação difícil de Grant e caçando sua equipe jurídica para fazer os problemas desaparecerem. Além de tudo isso, McMahon, supostamente, a desgastou com insultos e ameaças, fazendo com que ela se sentisse dona de sua carreira e reputação. A ação judicial ainda alega que McMahon submeteu a Sra. Grant a uma crueldade e degradação tão intensas que ela teve de se desligar mentalmente para conseguir superar tudo. McMahon fez um monte de coisas seriamente desordenadas, como fazer cocô em Grant, deixá-la toda machucada e com hematomas após o sexo, e prendê-la em quartos por dias após o mesmo. E veja só, ele a regava com presentes como uma BMW, muito dinheiro em cartões presente, diamantes e roupas sofisticadas para mantê-la sob controle. Selvagem, não é? O que é ainda mais estranho é que essa não foi a única vez em que Vince McMahon forçou uma lutadora a fazer coisas muito loucas. Em meados dos anos 80,
Vince McMahon supostamente estuprou a árbitra da WWE, Rita Chatterton. Rita Chatterton alegou que Vince McMahon a agrediu sexualmente em sua limusine em julho de 1986. Ela deixou a WWE naquele mesmo ano com histórias conflitantes, já que o advogado da WWE, na época, afirmou que ela foi demitida por justa causa. Chatterton foi a primeira árbitra a trabalhar na World Wrestling Federation, e isso não foi fácil, considerando o fato de que alguns executivos da WWF tentaram impedi-la de arbitrar sua primeira luta. Eles só permitiram isso depois que ela ameaçou processá-los e a WWF. Depois de fazer alguns trabalhos menores para a promoção, ela fez sua estreia na televisão em um show no Madison Square Garden em janeiro, mas sua carreira na luta livre foi bem curta. Em abril de 1992, Chatterton acusou publicamente McMahon de tê-la estuprado em 1986. Ela alegou que, em 16 de julho de 1986, McMahon tentou obrigá-la a fazer algumas coisas em sua limusine e quando ela disse não, as coisas ficaram ainda piores. Outro lutador, Leonard Inzitari, confirmou o fato em um bate-papo com a New York Magazine em 2022. As acusações dela não receberam muita atenção na época porque a World Wrestling Federation estava lidando com vários outros escândalos, como alegações de distribuição de esteroides e algumas acusações realmente sérias envolvendo abuso infantil por outros executivos da WWF. McMahon disse que não era verdade, e ele e sua esposa, Linda, tomaram medidas legais contra as pessoas que fizeram as acusações. Mas as coisas ficaram ainda mais malucas quando McMahon se envolveu na confusão dos esteroides e teve que lidar com isso no tribunal. No entanto, ele acabou sendo inocentado dessas acusações em 1994. Tudo isso foi esquecido até 2022, quando o processo de Grant trouxe o assunto de volta aos holofotes. Em dezembro de 2022, Chatterton decidiu levar McMahon ao tribunal, mas eles conseguiram resolver as coisas fora do tribunal naquele mesmo mês. O advogado de McMahon tentou alegar inocência, mas eles ainda acabaram pagando algum dinheiro para evitar uma grande batalha legal. Há rumores de que McMahon pagou uma boa quantia a Chatterton, mas não se sabe o valor exato. Inicialmente, Chatterton queria os 11,75 milhões de dólares em indenização, mas parece que eles chegaram a um acordo diferente a portas fechadas. Embora não tenha intenção de voltar a trabalhar com McMahon, ela está totalmente disposta a voltar à luta livre algum dia. A seguir, temos o clube do Vince McMahon Kiss My Ass. Sim, nós já sabemos que o som é perturbador. Vince McMahon sempre foi conhecido como um tanto egocêntrico, e o Kiss My Ass Club foi um exemplo perfeito disso. A partir de 2001, ele obrigou os lutadores a se curvarem e beijarem suas bundas só para continuarem empregados. Tudo começou com William Regal, mas Vince manteve a tradição bizarra com outros ao longo dos anos. McMahon tinha um grande talento para o show quando se tratava do clube do beijo na bunda. Ele fazia aquela coisa de tirar as calças de forma lenta e sexual, geralmente balançando os quadris e as nádegas lentamente, enquanto abaixava as calças. E ele sempre tinha linhas de bronzeado que eram difíceis de não notar. Além disso, ele mostrava seus truques com o bumbum, como a flexão. Ele até soltava alguns peidos na cara da entrada várias vezes antes de beijarem sua bunda magnífica e, acredite ou não, figurões como Trish Stratus e Eric Bischoff também passaram algum tempo atrás de sua bunda, e ele não parava de falar sobre como sua bunda era uma obra de arte que se exibia para quem a beijava. Além disso, muitos desses membros foram ameaçados de suspensão ou demissão caso se recusassem a beijar sua bunda, literalmente. McMahon não exibia apenas sua bunda nua. Às vezes, ele apimentava as coisas com uma tanga apertada ou uma jockstrap. E como se isso não bastasse, ele se curvava, dando à entrada uma experiência ainda mais desagradável. O primeiro membro do clube Kiss My Ass foi William Regal. McMahon fez Regal passar por maus bocados depois de sua passagem pela aliança, desde provocá-lo, fazendo-o beijar seu traseiro com a calça social e depois com a cueca, até mesmo exibindo seus truques com a bunda. McMahon fez com que Regal
realmente merecesse. E quando você achava que não poderia ficar mais estranho, ele fez Regal passar protetor labial antes de finalmente fazê-lo beijar as nádegas nuas de seu chefe, tornando-se o primeiro membro do clube do Kiss My Ass. Apesar de grandes nomes como The Rock, Stone Cold Steve Austin e até mesmo Hornswoggle terem conseguido enganar McMahon em alguns momentos, isso não tornou o Kiss My Ass Club menos irritante. O Rock até tentou acabar com ele uma vez, depois que McMahon teve que beijar Rikishi no SmackDown. Mas o amor de McMahon pelo humor de banheiro era maior, e o clube continuou ressurgindo, para a diversão de alguns e o horror de outros. Jim Ross foi o próximo a ser assado. Ross sempre foi o alvo favorito de Vince McMahon. Sua vez veio como vingança por ter zombado de Vince durante os comentários. Depois da tentativa fracassada do presidente de fazer com que Steve Austin lhe beijasse a bunda, toda a estranha saga ficou em suspenso por 5 anos. Então, do nada, Marty Jannetty quis seu antigo emprego de volta e teve que entrar para o clube do Kiss My Ass. Foi então que o Heartbreak Kid entrou em cena para salvar o dia, mas acabou levando o golpe ele mesmo. Depois dele, foi a vez de Mick Foley engolir seu orgulho. E, em 2008, o lutador Hornswoggle se viu na berlinda como o suposto filho ilegítimo de Vince. No entanto, ele levou a situação ao extremo, cravando seus dentes no traseiro do presidente. No final das contas, o Kiss My Ass Club era apenas mais uma história no mundo da luta livre. Portanto, ninguém foi fisicamente prejudicado por ela. No entanto, ela consumiu muito tempo de transmissão ao longo dos anos, tempo que poderia ter sido usado para um conteúdo mais significativo ou divertido. De qualquer forma, é bem sabido que a divisão feminina da WWE, até recentemente, não era levada a sério. Um dos segmentos mais estranhos e incômodos da história envolve notoriamente Vince McMahon e Trish Stratus. A atitude foi um sucesso estrondoso para a WWE, e porque eles realmente ultrapassaram os limites com seu conteúdo ousado. Mas, sejamos realistas, também houve alguns momentos dignos de nota. Eles meio que deixaram a bola cair com aquelas lutas de sutiã e calcinha, concursos de trajes de banho e outras coisas que não empoderavam exatamente as mulheres. No início dos anos 2000, a WWE estava repleta de mulheres incríveis. Havia as mais duronas, como Ivory e Jacqueline, e Chyna, que mudou totalmente o roteiro ao dominar a divisão masculina. Além disso, Vince McMahon não era alheio a histórias com um clima romântico ou de vapor, envolvendo-se com Sable, Stacey Keibler, Tori Wilson, Candice Michelle e por aí vai. Mas Trish Stratus realmente levou a melhor quando se tratou de tirar o máximo proveito desses ângulos. Agora, Trish pode muito bem ser o maior talento feminino que a empresa já viu até agora, mas ela também teve que passar por momentos embaraçosos nas mãos de McMahon. Trish Stratus começou como empresária da equipe de tag da TNA, Test e Albert, mas foi quando se tornou a suposta amante do Sr. McMahon que ela realmente chamou a atenção de todos. O fato de Trish ter sido a suposta amante de Vince McMahon foi bastante nojento, mas, estranhamente, preparou seu caminho para se tornar uma lenda da luta livre feminina. O enredo era puro drama de novela, do jeito que a WWE gostava na época. Trish e Stephanie McMahon estavam praticamente lutando pela afeição e lealdade de Vince. O clímax aconteceu quando McMahon ordenou que Trish rastejasse e latisse como um cachorro, enquanto ela estava claramente mortificada. Vince a humilhou ainda mais, obrigando-a a se despir. Tudo isso aconteceu no episódio de 5 de março de 2001 do WWF, Raw is War. Foi, no mínimo, digno de nota, mas, por incrível que pareça, levou Stratus ao topo, tornando-a uma das maiores lutadoras de todos os tempos. Apesar de a história ter sido digna de vergonha, ela conseguiu fazer com que McMahon parecesse um completo idiota e fez com que os fãs torcessem por Stratus. É mais ou menos como McMahon atrapalhou Kofi Kingston em seu caminho para o WWE Championship anos depois, sempre colocando obstáculos em seu caminho e desrespeitando-o. Continuando com as estranhas histórias românticas de McMahon,
Outra lutadora que se viu em uma situação estranha com ele foi Sable. Você provavelmente a reconhece como a esposa de Brock Lesnar agora, mas antes disso, Sable foi envolvida no drama de Vince McMahon. Em 2003, ela fez parte de toda uma história romântica com McMahon, interpretando sua amante por um tempo. Eles até tiveram uma briga com Stephanie McMahon. McMahon até forçou Sable a ser assistente de Stephanie, causando todo tipo de drama na tela. Mas, na vida real, ela não era de fato amante ou assistente de McMahon. Ela era apenas uma das muitas lutadoras que tinham de cumprir as ordens de Vince para manter seu emprego. Antes de tudo isso, Sable entrou no cenário da luta livre na WrestleMania 12 em março de 1996, fazendo sua estreia na World Wrestling Federation. Mas então, Vince conseguiu transformá-la em uma espécie de ferramenta sexual por um tempo, usando-a para se encaixar em sua história. Apesar disso, ela fez seu nome durante a Attitude Era com suas lutas contra Luna Vachon e Jaqueline. Além disso, ela até ganhou o título de segunda campeã feminina da década de 90. Em 1999, ela deixou a WWE e entrou com uma ação judicial no valor de 110 milhões de reais contra a empresa, alegando assédio sexual. Parece que há um padrão aqui, certo? McMahon fez com que ela mostrasse muito mais pele do que o necessário e se envolvesse em situações excessivamente íntimas com outros lutadores. O caso acabou sendo arquivado, e Sable passou a trabalhar como modelo para a Playboy. Em 2003, ela retornou à WWE, já casada com o também lutador Marc Mero. Seria de se esperar que isso diminuísse o tom sexual da personagem, mas não. Após seu retorno, McMahon a escalou como sua amante, o que significava que havia muitas cenas ridículas em que eles falavam e agiam sexualmente. Era bastante óbvio o que McMahon estava fazendo. Ele ainda estava tentando promover Sable como um símbolo sexual. Além disso, eles tentaram fazer com que Sable fosse a vilã, colocando-a em todos esses eventos reveladores como concursos de biquíni. Depois, houve todo aquele ângulo em que McMahon fez de Stephanie McMahon sua assistente, o que causou um grande drama entre eles. Tudo explodiu em uma briga no estacionamento, quando Stephanie arrancou o sutiã de Sable, deixando-a exposta na TV ao vivo. Depois de todo esse drama, Sable teve mais algumas brigas, mas acabou desistindo em 2004 para se concentrar em sua família. Vamos encerrar com outro lutador com quem Vince McMahon teve um caso romântico estranho. Stacy Keibler. Talvez você se lembre dela por causa da entrevista de emprego que ela teve para ser assistente de McMahon naquela época. Essa bomba do wrestling trocou a WCW pela WWE em 2001, quando seu contrato foi comprado. Sua jornada da WCW para a WWE durante a história da invasão foi icônica. Além disso, o carisma e o talento de Stacy fizeram dela uma diva de destaque, e ela até se tornou um dos principais nomes do ramo. Mesmo depois que ela deixou a WWE, em 2006, os fãs continuavam loucos por ela. Agora, volte para 2002. Stacy foi contratada como assistente de McMahon. E cara, ela fez uma entrada e tanto. Vince McMahon estava entrevistando candidatos no ringue quando, de repente, a música tema de Stacy tocou e ela desceu a rampa. Stacy limpou a mesa em que McMahon estava sentado e começou a pular em cima dela, fazendo uma dança sedutora. Vince ficou bastante chocado com a performance de Stacy e acabou caindo de sua cadeira. Para fechar o acordo, ela fez uma lap dance com o presidente e se tornou sua nova assistente. A passagem de Stacy como assistente de Vince foi cheia de drama e dor para caras como Randy Orton e Triple H. Ela alegou que Orton fez avanços em sua direção, o que o levou a ser espancado no ringue algumas vezes. E como se isso não bastasse, Stacy até se divertiu ao ver Triple H ser emboscado pelos guarda-costas de McMahon. No entanto, o tempo de Stacy na luz esportiva tomou um rumo sombrio quando Stephanie McMahon se tornou gerente geral. Você se lembra de toda aquela situação com Randy Orton? Acontece que o que parecia ser uma mentira era, na verdade, parte de uma história. Eles foram bem pesados, com Stacy acusando Orton de algo tão pesado quanto estupro. Mas isso não é tudo. As histórias eram bem malucas.
Stacy teve que se tornar amante de Vince, e houve até uma trama em que ela supostamente estava grávida. Mas as coisas ficaram ainda mais sombrias nos bastidores, com cenas de bastidores que sugeriam que McMahon a forçava a praticar atos sexuais. Isso não fez tanto barulho quanto outras acusações contra ele, mas com seu histórico, não é exatamente um choque. Qual delas você acha a mais perturbadora? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.